Olá, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre responsabilidade por dano ambiental, sobre responsabilização por danos ambientais. Como nós conversamos já nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, todo poluidor, toda pessoa física, jurídica, que venha a causar aí um dano ao meio ambiente, uma ação lesiva ao meio ambiente, ele é sim, por força de lei, obrigado a estar reparando aquele dano causado. Nós temos aí leis infraconstitucionais, nós temos a previsão até mesmo na nossa Constituição Federal, na nossa Constituição Federal de 88, que trata justamente o quê? Qual que é o principal objetivo aí desse princípio, desse princípio de responsabilização dentro da área ambiental? É justamente o quê? Dar respostas às antijuridicidades ambientais, dar resposta à sociedade civil, justamente desses danos, dessas atitudes lesivas, esses danos causados na esfera ambiental. É importante a gente destacar que desde 81, lá na lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81, ela já tratou do tema de forma muito clara, de forma muito direta. Está lá no artigo 14, no parágrafo 1º, a lei ela prevê expressamente também ela prevê expressamente a responsabilidade do poluidor, daquele que causa dano ao meio ambiente. O texto é o seguinte, está lá, olha. O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Portanto, há uma nítida opção aí pela responsabilização objetiva, pela responsabilidade objetiva. Porque a expressão afetados por sua atividade sinaliza justamente o quê? O fundamento da responsabilização reside simplesmente na criação da atividade que decorram esses prejuízos. Você tem uma atividade que está sendo desenvolvida, você tem um empreendimento. A partir do momento que o meio ambiente, que terceiros aí são afetados por sua atividade, como está aqui no artigo 14, independentemente de culpa, ele será, o causador, aí, o poluidor, será obrigado a reparar. Está lá no artigo 14, parágrafo 1º, da lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81. Agora eu vou fazer um adentro, um parênteses aí, para a gente voltar lá para o texto da Constituição. Lá no artigo 225, que é o capítulo, é o artigo que trata do meio ambiente na nossa Constituição, onde o Constituinte trata do meio ambiente na nossa Constituição. Então está lá no artigo 225, no parágrafo 3º, traz também essa manifestação aí, do legislador justamente em estar punindo todo aquele poluidor que causa dano ao meio ambiente e a terceiros. Então está lá no artigo 225 da Constituição, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então a nossa Constituição é clara. Ela traz a previsão, o Constituinte, ele traz para o nosso ordenamento jurídico, em 88, justamente essa previsão constitucional de responsabilização, por condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. Sendo que essas condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, essas pessoas que cometerem esses atos, eles estarão sujeitos, como está aqui no artigo, a sanções penais e administrativas, bem como, independentemente dessas condenações, ele ainda será condenado, ele será obrigado a reparar o dano causado. Só que aí tem algumas situações que a gente precisa ponderar.
Primeiro ponto, o dano ambiental, muitas das vezes, ele não se consegue detectar de imediato, não consegue se delimitar a extensão do dano. Porque os danos ambientais, muitas das vezes, a atitude, aquela infração cometida ali, ela só vai ser observada anos depois, momentos depois. E outro ponto também, o dano ambiental geralmente não, na maioria das vezes, na grande maioria dos casos, a gente está falando de danos o quê? De danos irreversíveis, a gente está falando de danos irreparáveis, de danos contínuos, de danos perpétuos. Então, o que a nossa legislação, o que o poder público, ele busca, tá? Com essas normas, com essas leis aí disponíveis aí para tratar do tema. Aí são duas situações. Tá? Quando a gente tem uma lei para punir uma atitude, uma atitude que causa um dano ao meio ambiente, como é o nosso caso, objeto do nosso estudo aqui, quando a gente tem uma lei, nesse sentido, o que essa lei busca? Tá? O que o legislador busca através dessa lei? Com relação à questão da responsabilização ambiental, a gente destaca, e a doutrina destaca duas situações. Primeiro, o caráter preventivo e segundo, o caráter repressivo. Porque quando a gente, quando o poder público, quando o operador do direito, ele aplica, uma sanção ali, uma condenação ante uma conduta ali ilícita, uma conduta ali, que seja tipificada, ele tem uma tipificação ali, penal, criminal, enfim, ele está aplicando o quê? Um caráter, uma penalidade em caráter repressivo, justamente para evitar o quê? Para evitar que aquele poluidor, aquele que causou dano ao meio ambiente, que ele torne, que ele retorne, que ele volte, a ter novas atitudes aí, que venham a causar novamente dano ao meio ambiente. Então, a sanção, a repressão é nesse sentido. No sentido de educação mesmo ambiental, no sentido de conscientização daquele poluidor, do ato ali por ele praticado, e principalmente para que o caráter repreensivo no seguinte sentido de que ele não cometa mais esse erro. Mas, como eu falei, em termos de matéria ambiental, é muito mais importante, faz necessário justamente atuar o quê? De forma preventiva. Por isso que dentro do direito ambiental, como nós estudamos nos últimos vídeos, aí nas últimas aulas, o poder público ele tem como importante ferramenta para a concretização desses direitos, desse equilíbrio ecológico, desse meio ambiente sadio, equilibrado, justamente o quê? Os princípios da prevenção, o princípio da precaução, o princípio aí do desenvolvimento sustentável, que é justamente o empreendedor aí, quem está desenvolvendo as atividades, quem está explorando o meio ambiente, ele precisa entender, tá, o direito não só da geração presente ter acesso àquele recurso, mas ele tem que entender o direito também das gerações futuras terem acesso a esses bens, a esses recursos naturais que nós temos acesso hoje. E o desenvolvimento sustentável é justamente isso, é você desenvolver hoje, você atender as necessidades da geração presente, sem comprometer a geração futura, sem comprometer também que a geração futura consiga, por si só, suprir ali as suas necessidades. Por isso a importância da observância aí desses princípios em matéria ambiental. O princípio, como eu falei, o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da precaução, da prevenção, sempre trabalhando de prova preventiva também, de forma repressiva com relação aos danos ambientais. Então, realmente, a legislação ela é muito clara, e a lei também é clara, o texto é claro. Quando o legislador ele traz para a gente, que, como está lá na lei, deixa eu até voltar aqui, que é obrigado, todo poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar o dano. A lei é clara, o ordenamento jurídico
4, ele é claro, a responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva, onde justamente o que? Os poluidores, pessoas físicas e jurídicas, estarão sujeitos a essas sanções, né? Estarão sujeitos a essas sanções penais, essas sanções administrativas, como nós lemos na Constituição, independentemente da obrigação de reparar, justamente por quê? Devido a essas condutas ilícitas. E o que a doutrina traz para a gente? Quais são esses elementos, tá, que tem que ser observados aí, tá, para responsabilização, pela responsabilização civil, tá, por danos ambientais? Quais são esses elementos? A doutrina traz para a gente 3 elementos: o dano, o poluidor e o nexo de causalidade. Como eu falei com vocês, a teoria do risco integral, a teoria objetiva, tá? Independentemente da culpa, se você conseguir comprovar o nexo de causalidade, ou seja, você conseguir juntar o dano ao poluidor, aquele que exerce a atividade, se você conseguir fazer essa junção, você consegue comprovar o nexo de causalidade. Então, independente da existência de culpa, você conseguiu comprovar o nexo de causalidade, já vai ser suficiente. Nós estudamos nas últimas aulas, né, o relatório aí, né, a CPI aí do Brumadinho, né, no caso lá de Brumadinho, no rompimento das barragens lá na região ali do Córrego do Feijão, realmente, após, né, as devidas apurações técnicas, né, nós tivemos indiciamentos aí da pessoa, do grupo econômico, da pessoa jurídica, né, pelos crimes ambientais, pelos homicídios, pelas lesões corporais, né, pelos danos patrimoniais, extrapatrimoniais, sim. Mas nós tivemos também a responsabilização das pessoas, né, dos representantes legais, nós tivemos a responsabilização dos técnicos que atestaram a qualidade das barragens, entendeu? Então, realmente, com a legislação que nós temos hoje, é possível, tá, responsabilizar, tá, todas as condutas ali dentro, né, dessas antijuridicidades ambientais, todas as condutas ali, seja na esfera civil, seja na esfera criminal, na esfera penal, ou seja realmente na esfera administrativa, todas essas condutas, elas são passíveis de responsabilização. Então, isso que eu queria deixar claro para vocês hoje nesse vídeo. Que realmente a teoria do risco criado, né, ela admite, outro ponto também, porque essa teoria do risco criado, ela admite aí, né, que o autor seja assim eximido do dever de repará-lo. Tá? Mas aí, quais seriam aí, no caso, essas excludentes aí, né, configurariam aí essas excludentes desse nexo de causalidade que eu falei com vocês? Porque para se responsabilizar por dano ambiental, a gente tem que comprovar o nexo de causalidade, que é justamente ligar o dano a quem está poluindo. Como eu falei no início, às vezes é muito difícil a gente conseguir ligar o dano ao poluidor. A identificação do dano ambiental muitas das vezes é difícil, e muitas das vezes esses danos também, eles não aparecem ali imediatamente. Esses danos, eles surgem ali ao longo do tempo. Tá? Mas mesmo assim, a doutrina, ante a teoria do risco criado, traz algumas possibilidades de excludentes aí do nexo de causalidade. Então, eu trago até para vocês aí né, uma colocação do Cavalieri Filho, que na doutrina dele de responsabilidade civil, ele traz para a gente essas tais excludentes, quando temos 4 excludentes aí, né, da responsabilização aí, frente ao nexo de causalidade. Seriam elas, acho que, né, a gente já conhece, né, mas vamos lá, seriam elas. Primeiro, caso fortuito. Outro, força maior, culpa exclusiva da vítima ou ato de terceiro. Do mais, tá, a responsabilidade em matéria ambiental é responsabilidade, sim, objetiva, tá? A lesão, toda lesão ao meio ambiente, tá? Inclusive lesões aí incluindo, tá, gente, os elementos naturais, artificiais, culturais, toda lesão ao meio ambiente, tá? Todo o conceito aí legal, toda a definição legal aí de meio ambiente, tá? Toda essa conduta é sim passível de responsabilização, né? Tá lá
a responsabilidade objetiva, está lá no artigo 14, parágrafo 1º da lei que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6.938 de 81. Nós temos alguns artigos também em alguns textos, em algumas leis infraconstitucionais. Nós temos aí na Lei de Biossegurança, na Lei de Resíduos Sólidos, no novo Código Florestal. Nós temos aí artigos que reforçam aí a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental. Tá? E para a gente finalizar o vídeo, o Ministério Público da União e dos Estados, ele terá legitimidade para estar propondo essa ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Tá bem? E outro ponto também, outra lei importante, que é desde 77, para a gente finalizar o vídeo, que é justamente a lei que trata da responsabilidade civil objetiva também por dano nuclear, tá bom, turma? Então tá lá, é a lei 6.453 de 77, tá lá no artigo 4º, que trata também, né, que será exclusiva aí do operador da instalação nuclear, nos termos da lei, independentemente da existência de culpa, a responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear causado por acidente nuclear. Tá bem, turma? Então eu agradeço mais uma vez, mais um vídeo. Obrigada e bons estudos.